Tem um paciente que pergunta se eu acredito em plena recuperação após AVC. Se sim, o que o paciente deve fazer? Eu acho que depende muito de cada caso, de cada AVC, né? A gente tem quadros bem graves, né, de AVC que compromete grande parte do cérebro, os pacientes acamados. E aí, realmente, assim, não que a expectativa de plena recuperação, o prognóstico, ele é mais reservado, né? A gente tem pessoas que tiveram AVC, talvez um pouco de uma extensão, talvez um pouco menor, dependendo da área de comprometimento também, e que a gente conseguiu sim, sabe, recuperação. Eu tenho pacientes que vivem, assim, normalmente e que sabem conduzir as sequelas. Eu tenho uma paciente que especificamente, quando todo mundo olha para ela, ninguém fala que aconteceu AVC, ela percebe porque existe uma alteração sensorial, mas ela vive a vida na sua plenitude. Então, recuperação plena é viver a vida em plenitude, né? E aí eu acho que ninguém é o mesmo depois que tem o AVC. E muda a maneira de pensar, muda a dinâmica da vida, mas que conseguem viver em plenitude, sim, sabe? Então, e plenitude em todos os sentidos, assim. Tem pessoas que você olha e você vê uma alteração física, mas consegue viver em plenitude, e tem pessoas que você não percebe mais que existe uma sequela de AVC. E o que o paciente deve fazer? O que eu acho, assim, que é fundamental, é óbvio que uma terapia assertiva, um profissional da fisioterapia, da terapia ocupacional, da psicologia, da neurologia médica mesmo, né, uma equipe de neuroreabilitação é fundamental, assim, faz toda a diferença no caminho, assim, no traçar esse caminho de uma forma mais efetiva, sabe, de orientação. Sem dúvida, né? A parte técnica é fundamental, mas o que eu acho que é primordial é a pessoa querer. O processo depende muito mais do paciente do que dos profissionais. Os profissionais vão guiar. Estar equilibrado mentalmente, espiritualmente, é fundamental para que você tenha forças, disposição e disciplina para lidar com todo esse processo, que é um processo bem complexo, assim, né, no dia a dia. É fácil de eu estar falando aqui com vocês, e no dia a dia a gente vive esse processo com os pacientes, e a gente sabe o quanto que é difícil, às vezes, transportar uma atividade para o dia a dia, para dentro de casa. A gente sempre fala, vai ter dias que vai dar uma desanimada, e isso vai acontecer, porque isso acontece com todo ser humano, mas que isso não pode ser uma constante na vida das pessoas em geral, né? Então, desanimou um dia, mas não pode desanimar um mês, né? Então, assim, pedir ajuda é importante, ter profissionais que ajudam é importante. E às vezes, para você ter esse equilíbrio mental, espiritual, você precisa de profissionais para te ajudar também, você precisa de auxílio, né? A gente vê muita pessoa saindo de situações muito difíceis e tocando a vida para frente. Então, o querer, o pensamento positivo, tudo é um conjunto, assim, que gera uma qualidade de vida. Isso para quem teve AVC, para quem não teve. Então, a maneira como você lida com a vida faz toda a diferença, né? Se sentir útil no Desvendando Meu AVC, eu falo sobre isso, dos vários domínios. Se sentir útil, mesmo que você não seja remunerado, ter participação social, sair, espairecer a cabeça, ter lazer, ter uma religião ou até mesmo alguma espiritualidade para te fortalecer, né? Ter família, ter alguém próximo, ter amigos, né? Ter uma vida mais próxima, né? da ideal possível, assim, uma qualidade de vida melhor possível, influencia muito na recuperação, na reabilitação e no viver bem, né? De todo mundo, né?